Muito boa tarde, meus irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Para mim é sempre uma alegria falar dEle. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele é a pessoa mais graciosa que veio a esta terra. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Porque Ele veio e venceu a morte por todos nós. Ressuscitou ao terceiro dia e está assentado no mais alto e poderoso trono. Ele é digno de receber a honra, a glória agora e para toda a eternidade. É por isso que está escrito no livro de Hebreus capítulo 3, pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa fé, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, o dever de todos os seres humanos é ouvir a sua palavra, é admirá-lo, é obedecê-lo, é servi-lo, é honrá-lo. Esse é o dever de todos os seres humanos, de todos nós. A pessoa gloriosa do Senhor Jesus deve ser para mim e para você mais do que a água que bebemos, mais do que o alimento diário da nossa vida, mais do que a nossa própria roupa, mais do que a nossa vida nesta terra, porque Ele é o presente, o maior presente que Deus mandou a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor, como está escrito no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3 e o verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17, e o verso 3, Jesus Cristo disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem a enviaste. Vemos na história bíblica, queridos, que o primeiro casal no Jardim do Éden foi feito de maneira gloriosa e perfeita. Mas Satanás conseguiu derrotá-los. Precisou então nosso Deus fazer uma reunião com eles. E nesta reunião Deus decretou para cada um, para Eva um decreto, para Adão outro decreto, e para a serpente outro decreto. Para Adão Deus disse: vai trabalhar, calo vai produzir nas tuas mãos, maldita será a terra por tua causa. Para Eva ele disse: com desejo, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Com dor terás filhos. Para a serpente ele disse: rastejará todos os dias da tua vida, pó comerás. E Deus disse mais: da semente da mulher nascerá um qual pisará na tua semente. E a semente da mulher seria a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que iria nascer ao longo dos anos. O próprio Deus prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê?
Porque o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. E Deus já sabia que nenhum ser humano, individual, particular, teria a dignidade de vencer o pecado, a não ser aquele que iria nascer sem o vírus do pecado, para assumir a condição de pecador. E Jesus Cristo fez isso. Entre os nascidos de mulher, nenhum houve como Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo glorioso, o Verbo divino, a Palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Já foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 9, e o versículo 6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nenhum ser humano na terra, a não ser Jesus Cristo, teria essas qualidades em seus ombros. Jesus Cristo nasceu, como diz a promessa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um dever de todos nós seres humanos admirá-lo, honrá-lo, obedecê-lo, servi-lo. Louvado o nome do Senhor. Mas para isso tem protocolos na ótica espiritual. Qual é o protocolo? Ouvir a pregação da palavra. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço forte do Senhor? Se faz necessário acreditar na pregação da palavra. Jesus Cristo mesmo, antes de ir para a sua glória, ele chamou os seus discípulos e disse: idem por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. Por isso, toda a palavra de Deus nos convida a ouvirmos, a crermos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é simplesmente pura. Louvado o nome do Senhor. Vamos analisar uma coisa, meus irmãos. Jesus Cristo, o maior presente que veio a este mundo. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, está no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Louvado o nome do Senhor. Grande é esse mistério. Como diz também na Epístola de João, capítulo 3. 1 de João, se não me falha a memória, capítulo 3. Amados,
Agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Esta é a nossa esperança, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo nasceu. Mateus capítulo 1 e verso 18. O nascimento do ser humano mais precioso que já passou por esta terra. Seu nome é Jesus. A Ele a glória, agora e para toda a eternidade. Ele nasceu, viveu entre os seres humanos, sentiu as necessidades humanas, socorreu os seres humanos, perdoou os seres humanos, curando enfermidades, libertando de opressões, e convidou os seres humanos a lhe seguirem. Só que Ele não os obrigou a seguir, porque as coisas de Deus não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas quando nós, pela fé, aceitemos a Jesus Cristo, a Bíblia já nos fala diferente. Esforçai-vos por entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então teremos de impor força, violência, para ganhar o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que temos de nós nos esforçarmos para permanecermos de pé diante de Deus. Porque as lutas são grandes, as tempestades muitas vezes se levantam. Muitas vezes, mesmo o ser humano já resgatado por Deus, fazendo a coisa certa, ventos contrários sopram. É o que aconteceu na vida de Pedro, andando e olhando para Jesus. Mesmo ele andando e olhando para Jesus Cristo, ventos contrários soprou. E ele teve medo e começou a afundar. Mas ele teve misericórdia. Por quê? Porque a Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Esta é, meus queridos irmãos, a grande graça que está sobre o povo de Deus. O povo de Deus é ensinado, é educado a manter o contato com Deus e a ter um coração quebrantado e contrito. Não somos perfeitos, mas dentro de nós tem um coração que pulsa, um coração que foi quebrantado pela palavra de Deus, pela revelação gloriosa da palavra de Deus. Jesus Cristo nasceu, viveu, sofreu, foi perseguido. Não aceitaram a sua mensagem, não aceitaram a sua pessoa. Uma minoria acreditaram nele, uma minoria confiou nele e obedeceu ele, mas a grande maioria não aceitaram a sua palavra, não aceitaram o seu ministério, esbofetearam, cuspiram nele, xingaram ele, falaram até que ele era comelão e beberrão e o mataram. Mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, porque a Bíblia é clara quando diz: sem derramamento de sangue não poderia haver perdão de pecados. Jesus Cristo foi entregue como um cordeiro mudo ao matador. Por isso é que João profetizou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que se ofereceu uma única vez, sacrifício puro e perfeito na cruz do Calvário, para resgatar seres humanos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, no começo dessa mensagem eu disse que ele deve ser admirado, obedecido, honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é mais do que a água que bebemos diariamente, mais do que a roupa, mais do que o nosso alimento, mais do que o nosso calçado. Ele é mais.
infinitamente mais do que a nossa vida aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Foi por isso que ele disse na sua palavra em Apocalipse capítulo 1 e o verso 18: eis que estou vivo para toda a eternidade, e todo o poder me foi entregue nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ficou aqui na terra ainda 40 dias. Se apresentou aos discípulos no caminho de Emaús. Se apresentou aos discípulos na sinagoga. Se apresentou aos discípulos também na beira do mar. Falou com as mulheres. Cumprindo-se os 40 dias, ele os chama para uma última reunião no Monte das Oliveiras e despede deles. E ele sobe para a glória. E ele está lá. Há mais de 2000 anos ele está lá, sentado no mais alto e poderoso trono. E o conselho da palavra para mim e para você é esse. Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa fé, sendo fiel, como Moisés foi fiel em toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele chamou os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. E ele disse: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhece o caminho, conheceis o caminho. Olha o que Tomé disse. Tomé disse: nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, o único caminho para Deus. Uma certa ocasião, ele elogiou os judeus e chamou a atenção ao mesmo tempo. Ele observou a educação judaica, o interesse dos judeus em ler a Torá. E ele chegou aos judeus e disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Eles eram rigorosos, examinavam as Escrituras, mas o segredo era este, que ele revelou para os judeus: e vocês não querem vir a mim para ter vida? Não é apenas ler as Escrituras, examinar as Escrituras, mas o segredo da vitória é vir para a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto temos vida, enquanto estamos vivendo, é tempo oportuno de reconhecer que somos carentes de Deus, que somos pecador e precisamos ter o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele subiu aos céus e está sentado no mais alto e poderoso trono. Já está escrito lá no Salmo 24. Veja o que vemos em Isaías, capítulo 9, verso 6, as qualidades ali. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros,
porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não existiu e não vai existir conselheiro mais digno e mais maravilhoso do que o Senhor Jesus Cristo. Deus forte. Não vai existir um Deus poderoso, forte, supremo, quanto o Senhor Jesus Cristo. Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Eternidade passada e eternidade futura. Porque a Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz também no Salmo 24. 4 qualidades que somente um ser humano tem. E quais são as qualidades? Vamos ler. Salmo 24. Louvado seja Deus. Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Aqui vem um desafio de Deus para a humanidade. Houve homens dignos nesse mundo, mas nenhum tinha essas qualidades aqui que vou ler para vocês. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. Agora vem a resposta. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entregou a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem é? Jesus Cristo. Ele é esta pessoa com essas qualidades. Por isso é que nós, seres humanos, independente de religião, o nosso dever é admirá-lo, obedecê-lo, servi-lo para toda a eternidade. Jesus não ama nós apenas porque nós somos crentes, não. Ele nos ama porque somos seres humanos. E Ele nos amou primeiro e se entregou por nós em um sacrifício único através da cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele faz um convite: e não quereis vir a mim para ter vida? Esse convite é estendido não só a judeus, não só a gregos, mas a todos os seres humanos em todos os lugares. Enquanto estamos vivendo, estamos tendo a oportunidade de reconhecer a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Faça isso quanto antes. Quero parar por aqui. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.